Muito boa tarde, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aqui no podcast de Patriane em Ação. Estamos aqui gravando mais um episódio para incentivar e mostrar histórias maravilhosas para as mulheres que já fizeram transição de carreira e para aquelas que estão na trajetória, que querem fazer a transição. As pessoas que eu trago aqui para entrevistar é para contar a sua trajetória, mostrar o quanto é possível essa transição, que ela não é fácil, mas ela é engrandecedora, mas é para mostrar para vocês, mulheres, o quanto isso é possível. E hoje eu estou aqui com uma entrevistada, a gente não se conhece há muito tempo, mas sei que ela tem uma história muito bonita. Ela vai contar aqui para nós como foi essa transição de sair do ramo corporativo para o empreender, mas eu sempre inicio com a pergunta que dá nome ao meu podcast. E eu vou fazer essa pergunta para você, Fê. Muito bem-vinda aqui no podcast. Obrigada. É um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Eu sempre faço uma pergunta inicial e depois você se apresenta, tá bom? Joia. Fê, o que significa a palavra ação para você? Ação, para mim, é você entrar em processo de buscar aquilo que você deseja. Você só vai ter realização se você tiver ação, se você se colocar em ação. Sim, né? Já diz, né? Realização. Então, se você não fizer uma ação, você vai ficar dentro daquele quadradinho que você sempre tá. Isso é ação. Certo. Eu sempre faço essa pergunta porque é o nome do podcast, tá, Fê? Eu gosto de saber o que significa para cada um a palavra ação. Me fala um pouquinho, Fê, do seu currículo, como você começou no mundo corporativo. E aí eu vi aqui que você foi gerente de tecnologia, né? Isso. Trabalhou por 16 anos em banco, que a gente sabe que... Em um banco só, né? Trabalhei, entre todos os lugares que eu trabalhei, foi mais de 20 e poucos anos, 23 anos de mundo corporativo. Nossa. Trabalhei em montadoras, trabalhei em banco, foi uma longa jornada aí dentro desse mundo corporativo. Lá no meu começo de carreira, né, sou formada em tecnologia. Você é formada em tecnologia? Formada em tecnologia, pós-graduada em administração de empresas com ênfase em tecnologia, estudei muito sobre isso e trabalhei muito tempo, né, trabalhei todo esse tempo, 23 anos dentro do mundo corporativo, em processos, né, de gestão de sistemas, né? Depois eu me tornei gestora e gerenciava grandes equipes dentro do banco para desenvolvimento, né, dos aplicativos. Então, quando você entra aí no seu aplicativo do banco, por trás aí tem sistemas que rodam até hoje, que foram desenvolvidos provavelmente por alguma equipe que eu trabalhei lá no mundo corporativo. E foi assim, foi um processo onde me trouxe muita realização, me ajudou a realizar muitos dos meus sonhos, né, de viajar para fora, de conquistar a minha casa, de conquistar o meu carro. Então, foi algo muito bom para mim, até para eu me tornar um pouco da pessoa que eu sou hoje, porque você também aprende muita coisa dentro do mundo corporativo, porque você precisa se adaptar às coisas que vão acontecendo ali. Sim, sim. Mas chega uma hora que você fala assim, e agora? Que mais? Que mais eu quero? Né? E foi nessa hora que eu comecei a pensar nessa questão da transição. Mas foram bons e longos anos aí dentro do mundo corporativo que me trouxeram uma evolução muito grande até o momento, que acho que você também passou por isso, Sim. que você se questiona, eu quero estar aqui até quando? Né? Exatamente. E dentro desse eu quero estar aqui até quando eu comecei a perceber que o que eu mais gostava de fazer ali dentro do mundo corporativo era cuidar das pessoas, né? Orientar a carreira das pessoas, era muitas das vezes não só a carreira em si, mas quantas pessoas que você estava ali, né, no dia a dia, e você ajudava a orientar até com uma coisa mais pessoal. Então eu comecei a observar que isso fazia a diferença no meu dia. Só que dentro do mundo corporativo, esse era o menor tempo que eu tinha como investir ali, porque tem todas as suas outras demandas, né? Demandas, atribuições. E foi quando eu comecei a pensar, né, em talvez fazer uma transição, mas eu olhava para isso e falava assim, isso vai ser o meu plano de aposentadoria, né? Mas
desse momento, quanto tempo, quando você sentiu assim, ó, não tá legal aqui. Eu acho que não é isso que eu quero pro restante da minha vida. Não me vejo aqui pro resto até eu me aposentar. Desse primeiro start, esse primeiro insight que você teve, quanto tempo você demorou para efetivamente concretizar a sua transição? Gi, quando eu comecei a pensar assim, o primeiro movimento que eu fiz foi transacionar de empresa. Tá. Então, eu tomei uma decisão de sair de um banco que eu trabalhei há 16 anos, que já trabalhava há 16 anos, e fui trabalhar em outro banco. Por quê? Porque eu queria ter a certeza se o que eu estava sentindo era relacionado à empresa que eu estava trabalhando. Já estava 16 anos, né? Já estou saturada. Isso. Será que eu tô saturada da empresa? Ou será que eu estou saturada realmente do meu trabalho, desta minha função? Então, eu fiz uma transição para uma outra empresa. E acho que não deu nem 8 meses que eu estava nessa empresa. Aí eu falei assim, meu Deus, realmente não era a questão de trocar de empresa. E aí você entra num luto. Porque você fala assim, meu Deus, mas e agora? O que eu sei fazer? Porque eu dediquei minha vida toda, né? Exato, estudei, tudo que eu estudei, tudo que eu fiz, eu dediquei. Você falou que ficou 23 anos trabalhando no corporativo, eu fiquei 24. É bastante Não é uma tempo. vida, né? E todo esse tempo que a gente passa no corporativo, você acaba se instruindo, né? Se dedicando a estudar as coisas que você está fazendo ali no dia a dia. Então, era aquela coisa assim, será que eu vou... o quanto eu vou ter que estudar a mais? O quanto eu vou ter que me dedicar? Vou ter que fazer uma outra faculdade? O que eu vou ter que fazer para eu pensar numa transição de carreira? E aí eu passei por um processo de uma mentoria. E essa mentoria me trouxe, né? Eu acho que eu tinha muitos medos e muitas inseguranças, principalmente sobre o empreender. O empreender de fato é para mim? E dentro de entender se esse empreender era para mim, primeiro eu fui entender os meus medos e as minhas inseguranças. Sim, né? É o primeiro passo. Eu acho que o que eu digo, né, nos meus stories, eu tô também me tornando mentora, como você também está. Nossos nichos são até muito parecidos, porém no meu é para tirar do CLT e empreender. Mas eu acho que o primeiro passo que eu vejo que essas mulheres trazem, Fê, é a mudança da mentalidade. Sim. Não é? Exatamente. Por quê? Porque hoje, a mulher que está ali no CLT, você sabe, você acorda, você sabe o que você tem uma rotina pré-determinada por uma empresa. E quando eu saí do corporativo, esse foi o meu principal... Não adaptação. Vou dizer problema, a adaptação. Por quê? Porque você olha aquela sua agenda livre e você fala assim, o que eu vou fazer agora? Leva um tempo para você entender que agora você é dona da sua agenda. Muito tempo! Né? Você tem que se planejar, você tem que criar uma rotina. A gente fica condicionado àquilo. Total. E demora. Eu, quando fui empreender para os buffets, eu ficava, tipo assim, parece que se eu acordasse meia hora mais tarde, pareceu, gente... Como assim, Como né? assim? Não, eu tô perdendo a hora. Você fica tão condicionado a horários, né, dentro do mundo corporativo, que você precisa entrar às 8, sair às 5:30. Que o dia que você fala, não, hoje a agenda é minha. Se eu quiser ficar em casa hoje aqui, assistindo televisão. É isso. E você se cobra por você... achar que você tem direito a isso, não é? É muito louco. Exatamente, porque você fala assim, nossa, é uma terça-feira à tarde e eu tô em casa assistindo série. Mas é uma escolha sua. Por quê? Porque talvez no dia anterior, né? Hoje eu observo isso porque eu sou uma pessoa que eu rendo muito à noite. Então, às vezes, eu sento lá no meu escritório e eu trabalho até meia-noite, 1h da manhã. E aí, no outro dia, eu me dou o direito de acordar um pouco mais tarde. Com certeza. E organizar a minha agenda para falar assim, não,
eu vou tirar esta tarde para tomar um café com uma amiga, eu vou tirar este período do meu dia para fazer alguma coisa por mim. Então, você começa a estabelecer uma outra rotina. Mas, num primeiro momento, esse é o ponto que a pessoa que pensa em empreender, ela fala, ai meu Deus, mas como que eu vou fazer? Como que vai ser essa rotina? E os medos, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter que estudar? O quanto eu vou ter que estudar? Como vai ser isso depois de 15, 20 anos numa empresa? Eu começar do zero, né? E aí tem essa coisa, não é começar do zero. Pensa em toda a bagagem, né, que você tem de conhecimento. O corporativo são coisas diferentes do empreendedorismo, mas você aprende a se relacionar com as pessoas, então você traz tudo isso, né? Você tem uma bagagem que você pode tirar as coisas boas. Exato. E trazer para o seu empreender. E as coisas, eu sempre digo assim, os seus pontos fortes, você tem como ainda melhorá-los ainda no período. E os pontos fracos, você vai desenvolver habilidades para melhorar eles, né? Dentro do seu empreender. Mas a gente tem uma bagagem, você trabalhou 23 e eu 24. Todo esse relacionamento, o lado profissional, profissional que nos tornamos nesse lado corporativo, a gente traz para o empreender, não é nada perdido. Exato. E sim modificado, né? Exato. E aí, Aí, quando eu me dei conta, né? Que eu falei assim, não, então agora, realmente... Como eu falei para você, era um plano para me aposentar. Eu falei, não, eu vou ter que acelerar isso aqui. Eu fiz uma mentoria, me certifiquei de que realmente eu queria fazer esse processo para me tornar empreendedora. Num primeiro momento, eu fui muito num viés de ser terapeuta, né? Então, fiz vários cursos, fiz psicanálise, estudei psicanálise. E aí, fiz vários cursos porque eu queria seguir meio uma linha holística. Então, fiz reiki, fiz processos de barra de axis. Mas todos esses cursos você fez ainda no corporativo ou você já tinha saído? Comecei a fazer alguns. Quando eu tomei a decisão, né? Eu comecei a fazer alguns ainda estando dentro do corporativo e comecei a fazer um planejamento. Por quê? Que aí é outro ponto bastante importante. Planejamento financeiro para fazer a transição. Né? Planejamento, eu falo que é o planejamento estratégico porque ele traz tanto o planejamento financeiro, né, Fê, como você foi estudar o ramo que você queria atuar, né? Foi desenvolver habilidades dentro desse ramo, foi fazer cursos, é o que eu falo também para as mentoradas. Isso é muito importante. Você pesquisar um nicho que também vai te trazer retorno financeiro, porque não adianta, a gente precisa do retorno financeiro, a gente não vive de luz, né? Mas eu falo que esse planejamento estratégico, ele é natural e preciso. Importante. Porque muitas pensam, não sei se você, as que chegam a você trazem também esse medo. Mas eu vou ter que fazer de uma hora para outra a transação? Vou largar? Não, né? Eu explico isso para elas. Tem todo esse planejamento, é o que eu falo para vocês, meninas. Tem todo esse planejamento estratégico. Pesquisar o mercado, pesquisar o nicho que você quer atuar, para que você tenha toda uma programação, para aí sim você mudar e sair do CLT e ir empreender. É esse planejamento que eu falo também para elas. Isso, e o importante desse planejamento, né, Gi, porque eu falo assim, eu saí com um planejamento, a princípio, muito focado para eu me tornar uma terapeuta holística, vamos dizer assim, né? Então, fiz fiz os cursos. Só que aí, quando eu comecei a observar, né, e dentro de uma série de coisas que eu fiz, eu estudei um pouco, não fiz uma formação em constelação, mas estudei um pouco as questões de constelação. E dentro disso, eu comecei a observar que ir só para essa questão da terapia holística, eu estava excluindo uma outra parte que era os meus 23 anos de carreira no corporativo. Sim. Né? E quando eu me dei conta disso, aí eu fiz uma nova... mudança para... Uma nova... Se adaptou. Isso. Porque... E aí é interessante porque eu falo assim, né...
você tá meio aí na mesma pegada que eu, a gente vai fazendo uma mentoria atrás da outra, porque a gente vai buscando conhecimento para poder se aprimorar e levar o melhor para as pessoas que a gente quer mentorar. E uma coisa que vários mentores meus já falaram é: quantas vezes eu quebrei, quantas vezes eu mudei o meu nicho, né? Por quê? Porque muitas das vezes você sai ali com uma ideia. Olha ali uma ideia, você faz um planejamento, esse planejamento estratégico que você falou. Eu fiz esse planejamento estratégico. Só que algumas coisas, nenhuma mentoria, nenhum curso, nenhuma terapia vai te preparar 100% para aquilo que você vai ter que lidar no dia a dia. É a prática, né? E aí eu tenho até um mentor hoje que ele fala: você vai aprender fazendo. Não queira ter 100% de certeza no nicho, no planejamento estratégico, em como as coisas vão acontecer no dia a dia, porque não vai ser assim, né? Você vai lidar, você vai encontrar coisas ali no seu dia a dia que você vai falar assim: putz, eu não tinha planejado isso, não estava prevendo vai sair um pouquinho da rota, né? E aí você tem que ter o quê? Resiliência para olhar e falar: tá bom, o que eu faço aqui para adaptar essa rota? As pessoas, né, eu tenho um desenho que eu sempre olho que é assim: você tá num ponto A, então você faz a transição, você tá no ponto A para chegar no ponto B, e as pessoas olham assim, né? e falam assim: é assim. Não, você vai evoluir um pouco, né? Você vai ter um resultado, aí você vai cair, aí você tem que ter, de repente, algum aprendizado que você ainda não teve, alguma coisa, aí você vai crescer mais um pouco, aí você cai, e assim vai. Então, esse é o desenvolvimento dentro do processo do empreendedorismo. Para mim, foi muito interessante isso. Então, eu saí do corporativo, comecei atendendo com as terapias holísticas, dando os cursos relacionados às terapias holísticas, mas eu percebi que faltava alguma coisa, né? E aí eu tive uma outra mentora que falava assim: você vai observar as pessoas que chegam até você com as situações que elas vão te trazer, e dentro dessas situações você vai vendo que vai aparecer, o seu nicho vai amadurecer. O seu subnicho, né? Isso. E aí o que começou a aparecer? Quais foram as pessoas que começaram a aparecer para as terapias? A maior parte mulheres com problemas na carreira. Né? Até porque algumas vieram por indicação de pessoas que trabalharam comigo no corporativo, atendi pessoas que trabalharam comigo no corporativo, e todas elas traziam quais situações? Traziam as situações de: eu estou no que eu quero fazer, porém, eu estou dentro da profissão que eu quero, não quero fazer uma transição de carreira para empreender, mas hoje, dentro da onde eu não estou bem. Quero uma colocação melhor dentro da própria empresa, né? Ou uma colocação melhor dentro da própria empresa, ou até uma outra empresa, ir para uma outra empresa. Só que no momento que ela se depara com isso, ela fala assim: eu não sei o que eu faço aqui, né? Às vezes, pensa como foi difícil para mim tomar a decisão de sair de uma empresa, um banco de grande porte, depois de 16 anos. Imagina como não foi difícil eu tomar essa decisão. Eu fiquei acho que uns 2, 3 meses, assim, tinha dia que eu dormia à noite e falava assim: ai meu Deus, será mesmo que eu vou pedir demissão? E você pediu demissão? Pedi demissão. Pedi demissão. E aí você olha e fala assim: será mesmo que eu vou fazer isso? E aí essa mulher chega também com essa insegurança, né? No meu caso, de hoje eu quero fazer uma transição, né? Que eu brinco assim: tem a transição de carreira para o empreendedorismo e tem a transição de carreira dentro do próprio corporativo. Sim, né? sim. Que esse acaba sendo hoje o nicho e as mulheres que eu geralmente atendo. De vez em quando tem aparecido até alguns homens, mas hoje o meu posicionamento é muito mais direcionado para mulheres, né? E aí o que eu percebo no dia a dia,
Você olha, aquela mulher olha e fala assim, mas eu tô estressada, eu tô cansada, eu não vejo mais propósito no que eu tô fazendo. E às vezes ela vai entender que ela precisa empreender, que aquilo vai ser melhor para ela, porque, vamos pegar o meu caso, não fazia mais sentido para mim continuar dentro daquele mundo que eu estava. Mas tem outras mulheres que não, tá passando ali, de repente, por uma situação específica dentro daquela empresa, e às vezes ela ir para uma outra empresa. Às vezes, quando você fica muito tempo dentro de uma empresa, às vezes você desgasta o relacionamento também ali, né? E essas que não querem empreender, porque gostam do mundo corporativo, é o que você está atuando, ela mostrando o caminho para ela talvez mudar de empresa, ou até mudar diária, né? Já vai dar um novo layout para ela, Exato. Né? E dentro disso, né, para essa mulher, ela vai ficar mais confortável, vai ter mais segurança. No fim, a minha decisão foi realmente passar para o empreendedorismo. E quando eu saí, que eu estava falando da questão da constelação, chegou um determinado momento, né, eu vim atuando, só que eu comecei a perceber que aquilo não estava... todas nós que fazemos uma transição de carreira, a gente sai de um patamar financeiro. Sim. E você vai buscar minimamente manter aquele mesmo patamar financeiro, né? A gente busca mais, mas minimamente você manter ali o seu mesmo patamar financeiro. E eu comecei a observar que dentro do que eu estava fazendo, aquilo estava ficando muito distante, né, do que eu havia me planejado. E aí eu comecei a pensar, por quê? Foi onde eu entendi que se eu estou recebendo no meu consultório para atender mulheres que trazem para mim uma questão de carreira e eu tenho um conhecimento de 23 anos de mundo corporativo relacionado à carreira, por que não juntar as duas coisas? Sim. Né? Que aí foi quando, em julho do ano passado, eu fiz o meu rebranding para começar a posicionar o meu Instagram para essas mulheres que queriam essa transição de carreira dentro do próprio mundo corporativo. Né? E aí é engraçado porque até para mim aí a coisa começou a fluir de uma maneira diferente. Porque eu conseguia falar, né, de todos os processos que eu tinha das terapias, usar todas as ferramentas que eu tenho das terapias, mas juntar tudo isso com essa questão da carreira. Por quê? Porque muitas das vezes, o que trava a carreira de uma pessoa, independente se ela quer fazer uma transição para empreender ou se ela quer fazer uma transição para ir para uma outra empresa ou para se achar ali dentro daquele mundo corporativo, ela não está sabendo lidar com o mundo emocional dela. O mundo emocional. Né? Ela não está sabendo lidar com o mundo emocional dela, ela não está sabendo lidar com os pensamentos dela no dia a dia, ela não reconhece os melhores talentos que ela tem e como usar isso intencionalmente no seu dia a dia. E aí ela olha aquilo, por quê? Porque o corporativo faz o quê com a gente? Coloca a gente numa caixinha. Coloca a gente numa caixinha, né? Sim. Se você não busca o autoconhecimento para você saber, tá bom, mas quem eu sou, mesmo que eu tenha que estar dentro dessa caixinha, você se perde, você se desconecta de você. Sim, você fica tão na rotina louca, isso, né? No automático. Quando você se dá conta, fala, peraí, essa não sou mais eu. Exato. Cadê a Giovana? Cadê a Fernanda? Né? Essa observação, muitas não estão tendo mais, né? E aí a gente fala assim, o autoconhecimento, ele é necessário. Às vezes a gente brinca, né? Eu tenho várias amigas que são terapeutas e a gente fala, todo mundo deve fazer terapia, independente de qualquer coisa. Por quê? Certeza. Porque é um processo de você se conhecer, é um processo de você lidar com as emoções. Dentro do mundo corporativo, qual que é o principal ponto, né? Qual a habilidade que você olha lá e é muito requerida? Inteligência emocional. E se você não sabe lidar com as suas próprias emoções, como você vai lidar com as pessoas que estão ali? Mas ninguém ensina, né, Fê, inteligência emocional, né? Muitos aprendem sofrendo,
Exato. Não existe, eu acho que eu falo que isso deveria ser uma matéria, Matéria de escola mesmo, para você verdade. entender as suas emoções, saber lidar com elas, porque às vezes a gente acaba tomando uma decisão ali no auge da raiva, no auge Sim. do desespero Você até. explode, Você né? explode e acaba tomando uma decisão dessa forma, e no outro dia você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Você nem se reconhece porque você teve aquela atitude, mas faltou o quê? A bendita da inteligência Exato. emocional. Né? Que vai ser necessária e importante para qualquer processo de transição que você for fazer. Sim. Seja para empreender, Seja seja no para você corporativo. ficar no corporativo, numa outra empresa, o que quer que seja. E vou dizer mais, tá, Gi? Eu acho que para você empreender, isso é item número 1. Primordial. Né? Por quê? Porque se você não tiver resiliência, se você se deixar dominar pelo primeiro não que você tomar, porque eu falo assim, eu era uma pessoa dentro do mundo corporativo, e aí quando eu fui trabalhar minhas emoções, minhas crenças e tudo mais, quando eu estava no corporativo, eu sempre dizia o seguinte, se eu precisar vender, eu vou morrer de fome. Olha que crença horrorosa. Olha. Né? E eu fui num curso sobre vendas agora, agora em final de fevereiro. E ele falando sobre vendas, te cortando um pouquinho, Fê, mas ele falou uma coisa que a gente vende desde que a gente nasce. É isso. Quando a gente chora, o bebezinho, a gente já tá vendendo o nosso choro pra nossa mãe, né? Ou dar o peito, ou dar o leitinho. É verdade, né? As pessoas, elas não observam isso, né? Que a venda tá no nosso cotidiano, no dia a dia. Exato, mas aí, como você teve um monte de crença e você foi para o mundo corporativo e você fazia aquele processo administrativo ali, todo dia, faço tudo, né, sempre igual, e aí você acha que não, mas se eu precisar vender... Não, aí você começa a se reconstruir, você começa... Desenvolver habilidades, Isso. né? E no dia a dia do empreendedor, a gente tem que estar muito ciente de que a gente vai tomar um monte de não. Muitos! Né? Você vai tomar um monte de não e tá tudo bem, próximo, né? E essa resiliência que eu acho que é o que ninguém ensina. Então, às mas pessoas. eu não sei se a percepção que você tem, lógico, a resiliência ninguém ensina, mas assim, o mundo que a gente vive hoje, principalmente, as pessoas não estão acostumadas a ouvir não. Sim, exatamente. Não é? E aí, se você no primeiro não, você desistir, deixar o seu projeto de vida de lado, o que você quer mudar, você nunca vai conseguir chegar no seu propósito. Exato. Né? Então, você saber ouvir o não e o porquê que você está ouvindo aquele não. E às vezes é um não que não vai influenciar em nada. A pessoa nem te ouviu direito, né? Sim. Não, peraí. É só uma pessoa que está me dando um não. E a próxima? E a próxima? Mas hoje, a sociedade que a gente vive, ela não nos ensina. Exato. E aí tem um ponto, né, que eu falo assim, todas as vezes que a gente começa a olhar para essa questão de vendas e você fala assim, bom, agora eu vou vender, mas será que essa pessoa, né, será que ela vai falar o quê? E aí você se pega naquilo, aí você, não, calma, né? Vamos tentar mais uma vez, vamos para outra pessoa. E aí você continua, você segue em frente para buscar o seu sonho. Sim. E uma coisa muito interessante grande parte das pessoas que eu tenho mentorado, ou mesmo eu ainda faço as mentorias, mas eu ainda tenho processos terapêuticos. Grande parte das pessoas que eu faço processo terapêutico, quando eu faço a pergunta, qual é seu sonho? Não sabe responder. Acredito. A maior parte das pessoas não pensar. sabem. Exatamente. Aí esses dias até eu ouvi de uma pessoa assim, o meu sonho é ter um emprego que me remunere bem. Eu falei, tá, aí? E o que você vai fazer com esse emprego que te remunera bem? É aí que tem que estar o seu sonho. Acabou o sonho ali? Né? Bom, na hora que você chegar nisso, acabou a sua vida. Exatamente. Né? Porque o que mais que você quer? E aí, quando a gente fala do empreendedorismo, é isso. O que vai fazer você levantar da cama todos os dias para buscar o seu sonho?
né? Então, é você não se deixar. Aí entra a resiliência. É você não deixar que aquele não, que aquele problema, que aquela pessoa que, de repente, às vezes nem só a questão de uma venda, mas às vezes você tá ali, ou você tem uma parceria, ou você tem um fornecedor, ou você tem um mentorado que te tirou ali, né, do prumo. É você não deixar que isso faça você esquecer do porquê que você acorda todo Sim. dia pra Não é só empreender. acordar, né? Não é só simplesmente porque o que acontece, quando você tá no corporativo, você fica tão no automático que você acha que a sua vida é acordar e trabalhar, voltar. Receber o salário no fim do mês, pagar a conta e vamos de novo E aí você até as próximas férias. Então, aí você fica sempre esperando as próximas férias, o próximo feriado pra você emendar e ter um pouco de tempo de… Próxima sexta-feira. Não é? E só que aí muitos demoram pra falar, peraí, a vida não é só isso, Exato. né? É muito mais. Exato. E aí é o que eu tenho falado muito para as minhas mentoradas e falo muito nos meus stories, é quando você descobre o seu propósito, as coisas mudam de sentido, não é? Total. Porque aí você entende o porquê você tem que levantar todo dia, o porquê que a gente tá aprendendo e estudando tanto. Porque você quer levar tudo isso para essas pessoas, para elas entenderem o porquê da gente estar aqui. Que não é só pagar boleto, não é só esperar o próximo feriado, não é, Fê? É muito… E a gente pensar que… se você não olhar para esse seu sonho, né? Eu brinco assim, hoje o meu sonho é que as mulheres que estão no corporativo tenham mais qualidade de vida, tenham mais foco, entendam que é necessário rotina, entendam que é necessário você se cuidar, com a família, né? Entendam que o equilíbrio é o que vai fazer você se tornar mais produtiva, que é o que vai fazer você realmente alcançar o que você quer, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, calma, né? Como seria se você… Às vezes a gente tá ali e precisa fazer isso, lançamento, vai fazer… Calma, tira essa tarde, vai fazer uma massagem, né? Esparece a cabeça. Porque às vezes, né? Vamos fazer uma analogia com a academia. Você treina todos os dias o mesmo músculo? Não. Você não precisa descansar ali, uma pausa? E é isso. Às vezes, se você não se permite relaxar, se você não se permite desligar, se você não se permite colocar ali uma atividade de bem-estar, você colocar uma atividade com a sua família, chega uma hora que você fala assim, eu me perdi. Sim, né? sim. Me perdi nesse E tem muitas mundo. pessoas que acontece, isso acaba levando a uma crise de ansiedade, né? Que depois desencadeia uma depressão. Total. Né? Total. Porque realmente perdeu o sentido, se desconectou dela mesmo, não sabe nem por que ela tá fazendo tudo. Peraí, Exato. por que eu tô nessa loucura? Não é? Eu vivi isso, né? Em 2012 eu tive a minha primeira crise de ansiedade, de acordar no meio da noite e ir pro hospital. Sério, Fé? E tipo, chegar no hospital achando que eu tava tendo um infarto. E na hora que o médico perguntou assim pra mim, como tá o seu dia a dia no trabalho? Eu comecei a chorar copiosamente. Olha né? só. Que eu E você não tinha noção que era do trabalho? Ou você já percebia? Eu tava trabalhando bastante, mas assim, eu sempre trabalhei muito, Gi. Eu sempre tive Gerente de tecnologia, quando você falou, gente, é loucura. Eu sempre trabalhei muito. Então, pra mim, era normal. Só que, em 2012, meu filho estava com 3 anos. Nossa. Então, eu estava numa fase ali que não era só administrar o trabalho. Era administrar uma cobrança de ser mãe, né? De estar ali, de você dar atenção para o seu filho e fica doente. Então, eram muitas coisas acontecendo, da conta de casa, de marido, e eram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu, tipo, pifei, né? E aí você vai lá e você faz o quê? Bom, beleza, procura um psiquiatra, toma um remedinho, né? Aí fica melhor. Aí depois eu tive uma outra crise em 2014, de novo, né? Fiquei melhor por um período, aí tive uma outra crise em 2014.
E aí foi aí também que eu comecei a pensar, né? E ainda levou 6 anos. Eu saí desse primeiro banco em 2020, dezembro de 2020. Olha quanto tempo. Levou bastante tempo. É que assim, dentro desse banco, eu me movimentei de áreas várias vezes. Tá. Você não ficou só 16 anos no mesmo setor. Não, eu me movimentei em vários setores, por vários setores. Então, tinha sempre ali alguma coisa que modificava, mas aí você via mais um pouquinho e caía na mesma circunstância. E aí, até quando? E aí eu comecei a ver pessoas do meu lado, ali, amigas, né, que entraram no total burnout, né? Pessoas que pifaram. A gente vê muita pessoa que trabalha em banco hoje, né, Fê, Sim, com esse problema, né? Muito. E às vezes, qual é o ponto? Chega um momento que você entra num ritmo e você chega num nível de exaustão com o burnout que, por mais que você pegue uma licença, você vai fazer um tratamento psiquiátrico, vai fazer terapia, vai fazer atividade física, vai fazer uma série de coisas, você leva muito tempo para voltar pro prumo. A sua normalidade. Muito tempo. Porque você chegou num nível que... hard, né? Muito, né? Porque o burnout... Antes do burnout, você já teve crise de ansiedade, você já teve uma série de outras coisas que você não deu atenção que precisava. E aí, você chegou no burnout que é assim... E o próprio burnout, ele tem vários níveis. Mas quando você chega, né? Eu tenho uma grande amiga... Ela ficou bastante tempo afastada, ela voltou, mas vira e mexe ela acaba tendo ainda, né, um episódio ou outro, né? Por quê? Porque também continua no mesmo ambiente, né? Aquela coisa que a gente fala da ambiência. Ok, você tá ali, você tá medicada, você tá buscando se conhecer, você tá buscando fazer coisas diferentes, mas você está ali no mesmo ambiente que te adoeceu. Sim, não saiu, né? Você está naquele mesmo ambiente. Então, é um pouco mais difícil, demora um pouco mais para você se E ela não refazer. tem vontade de sair do corporativo em relação... Ela está esperando se aposentar. E aí são as escolhas das pessoas. São as escolhas, né? Mas aí numa dessa eu vou esperar me aposentar e chega lá, se aposenta com um monte de problemas. Exato. Porque aí essas coisas acabam somatizando, a gente sabe, você como terapeuta sabe, como? Né? Aí se aposenta e vai ficar doente, vai estar... Sim, né? Mas aí são as escolhas que as pessoas fazem, né? Ô Fê, aproveitando o gancho, né? A gente tá falando, eu e você como mentora, eu como mentora, eu tenho meu mentor. Tô fazendo estudando muito para levar esse conhecimento. Mas nesse processo de transição que você fez, qual o papel que esse mentor que você teve, que você falou que fez uma mentoria que te deu o insight, não é isso que eu quero. Qual foi o papel dessa mentoria para você tomar a decisão final de você realmente empreender? Gi, eu acho que o principal ponto que ele tocou, né? A gente sabe de que a gente está falando aqui. O principal ponto que ele tocou em mim foi eu aprender a mapear os meus medos e as minhas inseguranças, né? E aí você vê que... E qual era o seu pior medo? Medo de não dar certo, medo de ficar sem dinheiro, né? Medo que eu não iria conseguir gerar o mesmo nível de dinheiro que eu gerava dentro do corporativo. Ainda não estou gerando a mesma quantidade de dinheiro que eu gerava no corporativo, mas eu sei que é uma questão de tempo. Esse ponto. Né? Mas isso, você não está gerando ainda. Isso te causa insatisfação? Não. É esse o ponto. Não. Por quê? Porque eu sei que é uma questão de tempo e o ponto das pessoas que saem do corporativo para empreender, que elas precisam ter em mente, e aí hoje, né, a gente tem muita coisa que a internet vende, você pode de repente dar uma sorte e você alavancar muito rápido, né? Conheço pessoas que aconteceram isso. Mas empreender é uma jornada. Mas são exceções, né, Fê? A gente sabe. Isso, a gente sabe. Que depende. O digital, ele é uma empresa que você começa do zero. Exato. E você tem que estruturar.
mostrar a sua autoridade na internet. É a mesma coisa que quando você abre uma empresa do zero. Você não tem que mostrar a sua autoridade naquilo que você está fazendo, né? No espaço offline. O digital é a mesma coisa. Exatamente. E aí é você saber que você vai passar ali por aqueles momentos. E aí entra a questão da reserva financeira, né? Para você poder se manter sem essa pressão do gerar o dinheiro. Por quê? Porque tem uma curva de aprendizado. E aí, quando a gente fala de aprendizado, não é de aprender aquilo que eu estou ensinando. Não, é uma curva de aprendizado de aprender a empreender. Sim. Né? De você olhar e falar assim, peraí. Mas, puxa, eu não achei que eu ia precisar emitir nota. Eu ia ter que emitir nota fiscal, né? Que você ter que dar conta ali de uma questão de contabilidade. Porque quando você começa a empreender, quando você está dentro de uma empresa, você faz um pedacinho. Da empresa, né? Quando a empresa é sua, no começo. Você faz tudo. Eu falo, a minha eu presa. Né? A minha eu presa. Você faz tudo. Você faz post, você publica, você faz a contabilidade, você ajusta. Você faz tudo. E ok, e tá tudo bem. Sim. Né? E hoje eu vou dizer pra você, eu faço isso com prazer. Sim. Né? Às vezes as pessoas falam assim, mas você vai trabalhar no domingo? Eu falo, vou. Porque eu geralmente pego 1h, 1h30 do meu domingo pra planejar a minha semana. Estudar alguma coisa, eu pego o domingo no final, depois que eu fiquei com o meu filho, fui andar de bicicleta com ele, almocei com a minha família. Eu vou sentar e vou assistir as minhas aulas da pós-graduação, as aulas da mentoria. E é muito prazeroso. E você faz isso com prazer, né? Você não faz aquilo com obrigação. Eu falo que o tenho que não é mais uma realidade para mim. Para mim, eu escolho. Sim. Eu escolho fazer isso no meu domingo. Por quê? Porque na segunda-feira eu começo a semana organizada. E quando eu faço isso no meu domingo, eu tenho outros dias durante a semana, porque eu brinco assim, né? De sexta à tarde, por exemplo, eu falo que é meu dia de networking. De sexta à tarde, geralmente eu marco um café com alguém. Então, assim, você começa a organizar a sua rotina e a sua agenda de uma maneira diferente. Então, mas por quê, Fê? As pessoas estão tão... Eu falo que a nossa cultura, a cultura do nosso país, ela não incentiva a empreender. Não. Em nenhum momento. Tanto que você sabe. Sim. O quanto que para você empreender no nosso país, gente, é muito difícil. Então, as pessoas estão tão habituadas que o sábado e domingo é para descansar. Porque elas só esperam sábado e domingo para descansar. Quando eu falo, não, eu gosto de estudar no domingo. Foi o que eu falei, gosto de ouvir minhas aulas de pós-graduação. Porque eu sei que na semana eu posso tirar uma tarde. Para fazer o que eu quiser. Para fazer o que eu quiser. Para fazer a minha unha. É isso. Para tomar um café, fazer um network com uma pessoa, para apresentar o meu trabalho. Exato. Então as pessoas, é muito assim, né? Muito. Porque nossa cultura não incentiva o empreender. Não incentiva o pensar. Não incentiva o pensar. Né? É mais fácil que a gente siga o que todos fazem. A manada, né? Siga o que todo mundo faz. E eu acho que o empreender, você começa a sair desse seguir a manada, né? Porque você começa a ter que se colocar. E aí eu falo assim, o empreender é você... se sentir confortável no desconforto. Sim, sim. Né? Porque você vai estar ali numa série de situações, vivenciando uma série de situações no seu dia a dia, que te deixam desconfortável porque você vai ter que lidar com coisas inesperadas e com coisas que você não planejou em muito mais quantidade do que talvez no corporativo. Sim, né? sim. Você tem ali, às vezes, uma situação ou outra que você acaba tendo imprevistos dentro do corporativo, mas no empreendedorismo é muito mais. Eu falo, além de eu estar estudando como mentora, você sabe que eu sou dona do Buffet Talk, do Buffet Talk Kids, eu falo, cada dia é um flash. Eu falei que eu vou até escrever o livro, histórias que acontecem no Talk. Então, assim, todas
toda semana, eu posso te dizer, acontecem situações novas que eu tenho que aprender a lidar. E eu falo muito isso pros meus colaboradores, né, pras meninas. Eu entrei nesse ramo, tipo assim, não foi igual você que planejou. Eu queria empreender, mas assim, eu nunca imaginei que seria num buffet. Nunca imaginei que seria na área de... Então foi uma oportunidade na época, né, que eu tive. Então eu tive assim que aprender muitas habilidades de um dia pro outro. E essa área de eventos, você lida com os sonhos das pessoas, né? Só que assim, cada dia é um flash. E aí você tem que cuidar para que o sonho não vire um pesadelo, Exatamente. né? Eu falo, quando a pessoa vê a festa acontecendo, tudo ali perfeito, ela não imagina os bastidores na semana, o que a gente passou muitas vezes pra chegar ali, pra que seja perfeito. Muitas pessoas não valorizam isso. Acho que a gente aperta um botão e está tudo acontecendo. E, gente, vocês não têm noção. Mas assim, é muito gratificante ver depois o brilho no olhar da noiva, da mãe da debutante. Mas é o que eu falo, eu aprendo lá todos os dias. Todos os dias. É isso, né, Gi? E o empreender é isso porque todos os dias você vai lidar com uma situação, né? E a mesma coisa que eu falo assim, você tá também lá nas redes sociais, agora com essa questão das mentorias, e todo mundo acha que é simples, né? Que você faz assim, que você aperta um botão e tá tudo acontecendo ali. E não é. Você tem que parar, você tem que se planejar, você tem que criar conteúdo, pensar o que você vai falar. Você tem que ser estratégico no que você vai falar ali. Então, tem tudo isso que você, né? Mas eu quero empreender em algo que não no digital, assim. Eu quero empreender, sei lá, vendendo algum tipo de produto, ter uma loja. Ok, mas também hoje em dia a gente não vive sem o digital. Se eu assisti o podcast da moça que tem a estética. Você viu? Né? Então assim, ela tem que estar no digital, ela tem que postar as coisas e ela tem que ser intencional quando ela faz isso. A gente tem que ser intencional quando você faz isso. Sim. E aí é mais um talento, ou mais uma habilidade que você precisa desenvolver, né? Quando você escolhe uma profissão, às vezes você escolhe por um talento que você já tem muito nato. Sim. E aí você desenvolve algumas habilidades que aquilo precisa. Quando você vai empreender, você tem que saber um pouco de tudo. De tudo, né? cara. Mas eu não sei, né? E é engraçado porque eu estudei muito sobre essa questão de talentos. E assim, eu não sou a pessoa mais estratégica do mundo. Eu sou uma pessoa de execução. E quando eu olhei para isso, eu falei, tá bom, mas eu preciso ser estratégica em algumas coisas. E aí, um outro ponto muito importante do empreendedorismo, parcerias. Parcerias, network. Parcerias, networking, ninguém constrói nada nesta vida de empreendedorismo sozinho. Não. Você tem mas é uma coisa que eu falo também muito, Fê. Quando eu fui empreender na área de eventos, tudo era muito novo para mim, né? Eu trabalhei 24 anos CLT. Então eu achava que todo o network eu tinha que estar presente. E aí você não consegue se dedicar para o seu negócio também, porque se você for fazer todo o network, todo dia você vai ter um evento, vai ter uma reunião, vai ter um café. E aí, lógico, a experiência e o dia a dia vai te mostrando que nem todos são necessários para o seu nicho. Né? Às vezes fica assim, muito do mesmo. Então hoje, já vou aí para 4 anos e meio empreendendo, eu já consigo escolher e entender qual network eu vou agregar e também vai agregar para o meu negócio. Não sei se você também hoje tem essa percepção. Sim, tenho essa percepção e eu acho que é para isso que a gente tem essas mentorias, né, Gi? Por quê? Porque você precisou experienciar, eu também experienciei, eu estive em grupos de networking que você olha e fala assim, cara, isso aqui não tem nada a ver com o meu nicho. Exatamente. Né? Mas você precisou ir ali, por isso que essa questão do empreender. Você, em algumas circunstâncias, você vai ter que vivenciar algumas coisas e não é errar. Não. Ponto não é. Isso não é, mas eu cometi um erro. Não é. Você teve um aprendizado. Um aprendizado. Né? E o ponto, quando você... E assim, às vezes você vai pegar um processo de mentoria que vai te orientar nessas coisas que, olha...
avalia bem, talvez esse daqui não seja o networking ideal, né? Que vai te orientar um pouco melhor. Exatamente. Mas assim, tem algumas coisas que a gente vai ter que vivenciar. Não tem jeito. Não tem jeito. Algumas coisas que a gente e não vai ter que tenham medo vivenciar. de errar, não é? Exato. Né, Fê? Eu falo Né? muito isso. Não tenham medo. Aprenda, olhe para o erro como um aprendizado. As pessoas ficam muito presas, né? Ai, meu Deus, se eu errar? Ai, se não der certo? Eu falo, respira. A única certeza calma. que você tem é que você vai cometer erros. Sim. Aprenda rápido com eles e toque em frente. E vai para a próxima experiência. Vai pro próximo passo. Exato. Não, errar faz parte do processo. Exato. Não é? Errar faz parte do processo. Se a gente não errar, a gente não vai aprender. Exato. Não é? Porque se você. Aqui a gente vem. Muitas, você percebe que é uma cobrança, às vezes até uma crença que você traz da infância, né? De que você não pode errar, você tem que ser perfeita. E você traz isso pra sua vida adulta, você tem medo de qualquer erro. E o primeiro erro pode desabar essa pessoa. Exato. Então eu falo, uma das primeiras coisas também é se libertar dessa crença. Errar faz parte do processo de aprendizado, do empreender, ou do nicho que a Fê atua, dentro da mudança, dentro do próprio corporativo. Às vezes ela pensa que vai para um lugar e não vai se sentir satisfeita. Isso. E tá tudo bem, Eu né, tenho Fê? mentoradas que saíram de uma empresa, entraram num processo de exaustão, saíram da empresa, ficaram paradas um tempo, se recolocaram numa outra empresa, porque quando ela tomou a decisão de pedir demissão, porque ela estava se sentindo esgotada, e ela falou, eu vou entrar num burnout aqui, então eu vou sair mesmo sem ter outra coisa. Então ela não tinha feito um planejamento financeiro. E aí ela foi para 3, 4 meses depois, ela arrumou uma recolocação. Só que aí ela percebeu, tá legal aqui, mas surgiu uma outra oportunidade, ela foi. Então assim, tá errado esse processo que ela fez? Não, né? Hoje em dia, dentro do corporativo também, a gente não tem mais aquela coisa de que você precisa ficar muitos anos numa mesma empresa. É muito comum você observar hoje as pessoas trocando de empresa a cada 2, 3 anos no máximo. Sim. Né? E isso hoje se tornou comum. Então, não é um erro você ir, né, ou você empreender num nicho e, de repente, como eu fiz, entender que eu posso agregar outras coisas e tornar isso mais produtivo, não só para mim, como para as pessoas que eu estou orientando, como você fazendo uma transição dentro do corporativo. Escolhi uma empresa, um emprego que foi legal, não me adaptei e vou para outro. Isso não é errar, isso é aprender. É aprender, é verdade, é verdade, Isso é verdade. Aprender. Fê, a gente tá aqui já, olha só como não rápido, hein? Passa muito rápido, né, Fê? Nossa, e a conversa flui gostosa, quando a gente tá na mesma sintonia, não é? Mas, Fê, pra gente finalizar aqui, você passou pelo processo assim como eu passei. Qual recado você deixaria, então, para quem vai nos ouvir, para essas mulheres das quais você atende e eu também atendo, mas qual recado você daria para elas nesse sentido, tanto ou a mudança dentro do corporativo, que é o ramo que você atua, ou no ramo que eu atuo, que é do CLT para o empreendedorismo? Eu acho que uma coisa que é comum, tanto para um quanto para outro, que é o que a gente estava falando agora, né? Identifique os seus medos, trabalhe os seus medos, trabalhe as emoções que estão em você, que estão te gerando esse medo, que estão te gerando essa insegurança, porque o restante é aprendizado. O restante você vai comprar um curso, você vai se dedicar, você vai estudar e você vai fazer. O mais difícil em qualquer processo de transição é você entender como você lida com as suas emoções, porque são várias que afloram dentro desse processo. Sim. Então, esse é o principal recado, né? Cuide das suas emoções, né? Independente de uma transição de carreira para empreender ou uma transição de carreira para ir para uma outra empresa, cuide das suas emoções, porque esse é o ponto-chave para você conseguir ter o sucesso, para você entender aonde você quer chegar e ter essa realização efetiva. E às vezes o sucesso está a um passo que você deixou de dar, né? Exato.
né? Você desistiu. E não desista. Eu acho que hoje, muitas das vezes eu pensei em desistir e eu falava, não, vou fazer mais uma tentativa. E aí a hora que você vê, você fala, nossa, tá vendo? E se eu não tivesse tentado isso, e se eu não tivesse tentado aquilo, eu teria voltado às vezes para um lugar que não estaria me fazendo feliz. Né? E aí eu teria que estar lidando com outras emoções. Exatamente. Fê, muito obrigada por ter vindo aqui no podcast, ter passado a sua experiência, ter contado a sua história. É o que eu falo muito, eu acho que isso, para quem nos assistir, é engrandecedor, porque motiva essas mulheres, porque eu percebo que muitas são muito frustradas por não conseguir se realizar profissionalmente. Eu me senti frustrada por um bom período, porque eu não tinha a coragem por causa dos meus medos. E aí eu tive que enfrentá-los. Não tem jeito. Pra gente conseguir algo melhor, a gente tem que enfrentar os nossos medos, né? Exato. Então eu agradeço você ter vindo, ter falado a sua história. Muito obrigada por estar aqui com a gente, tá bom? Tá joia. Gente, então estamos aqui encerrando mais esse episódio. Tenho certeza que foi incrível o que a Fê contou aqui pra gente, que vai trazer muito esclarecimento e muito conhecimento para todos vocês que vão assistir, tá bom? Um grande beijo e até o próximo.